Marque com a letra C se o cálculo estiver certo e a letra E se estiver errado. Então nós temos 5 itens para julgar aí e a gente precisa ver se ele está certo ou está errado. Primeiro deles, letra A. Na letra A, ele pergunta lá se a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3 é a raiz quadrada do número 5. Apesar de muito intuitivo, né, a ideia básica de somar raízes, não se faz assim. A soma das raízes não é a raiz da soma, ok? Então a propriedade da raiz de A mais a raiz de B não é a raiz de A mais B, ok? Então, infelizmente, não é verdade. Um exemplo seria pensar assim, ó, raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 11 não é a raiz quadrada de 16. Essa raiz é aproximada, essa raiz é aproximada e a raiz quadrada de 16 é exata, ok? Então, nesse caso, está errado. Letra B. Na letra B, ele sugere agora outra coisa. Ele quer saber se a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 7 é igual à raiz cúbica de 14. Veja, nesse caso, na multiplicação de raízes, você pode manter o índice da raiz e multiplicar as bases. Então é 2 vezes 7, 14. Então é realmente verdade que a raiz cúbica de 2 vezes 7 é a raiz cúbica de 14. O resultado está certo. Na letra C agora. Na letra C, ele pergunta se a raiz quarta de 12 dividido pela raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, né, quando aparece o índice A2, é a raiz quarta de 3. Bom, a ideia aqui é bem simples, na verdade. Veja, você vai pensar comigo o seguinte: 12 não é 4 vezes 3? Sim ou não? 12 é 4 vezes 3. Aí você fala assim, mas não dá para simplificar, não dá para cortar ainda. Não, ainda não. Mas daí você pode pensar comigo o seguinte: 4 é 2 elevado ao quadrado. Então aquele 4 eu posso escrever como 2 elevado ao quadrado, multiplicado por 3. E aqui raiz quarta. Desculpe, aqui é a raiz quarta. E embaixo, raiz quadrada de 2. A gente pode continuar pensando o seguinte, ó. Esse numerador eu posso separar as raízes. Raiz quarta de 2 ao quadrado vezes a raiz quarta de 3, dividido pela raiz quadrada de 2. Como ambos aqui, ó, o expoente e o índice da raiz são pares, aceita a simplificação por 2. Então, no final, você tem a raiz quadrada de 2, raiz quarta de 3, sobre a raiz quadrada de 2. Repare, né, que eu dividi o 2 pelo 4, por isso que ficou aqui 2 e aqui ficou só 1. As raízes são iguais, podem ser simplificadas, e agora nós ficamos com raiz quarta de 3 sendo o resultado. Então é verdade, né? Porque ele disse que ia dar raiz quarta de 3 e deu realmente raiz quarta de 3. Então, tá certo. Na letra D, a pergunta agora sugere que a raiz quarta de 3, que multiplica a raiz cúbica de 2, é a raiz sétima de 6. Veja, se os índices fossem iguais aqui, ó, se fosse o índice 3 ou aqui o índice 4, a gente poderia manter o índice e multiplicar. Nesse caso, eu não posso somar os expoentes e multiplicar aqui os radicanos. Eu não posso. Essa propriedade não vale. Valeria se as bases fossem iguais, ou seja, se aqui fosse 3 e aqui fosse 2. Como esses caras não são iguais, como essas bases aqui, os radicanos não são iguais, então a questão está errada. E por último, na letra E, você tem lá raiz quadrada de 18 mais a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 8 da raiz sexta de 2. Vamos ver? Desculpa, 6 raiz de 2. Aqui. Aqui é 6 raiz de 2. Vamos ver. Ó, 18 é 9 vezes 2. 2 é 2. E 8 é 4 vezes 2. Por que eu fiz essa separação? Porque 9 tem raiz quadrada exata. A raiz quadrada de 9 é 3. Por isso,
Aí aqui, ó, a mesma coisa eu pensei no 8. 8 é 4 vezes 2. Mas por que 4? Porque a raiz quadrada de 4 é exata, é 2, ó. Ok? E aí, veja, você tem 3 raízes de 2, mais uma raiz de 2, com mais 2 raízes de 2, você tem 6 raízes de 2. Que é exatamente o que está proposto denunciado aqui, ó. O 6 não é índice, o 6 é 6 raízes de 2 mesmo. Então, essa questão também está correta. Ok? Então essa é uma questão importante sobre propriedades das raízes. É bem interessante você ver e verificar essas propriedades, tá certo? Espero que eu tenha ajudado e até a próxima.